Sob os vários nomes da academia, havia detalhes, como áreas de especialização, e famosos magos, para os acólitos considerarem. Todos esses são para nós escolhermos uma academia de acordo com nossas afinidades elementares. Leilin assentiu com a cabeça. Minha afinidade elementar com os elementos sombrios e trevos é a mais alta. O fogo é secundário e, por último, o elemento vegetal é o mais insignificante, a menos que eu queira ficar como um acólito toda a minha vida. E, Leilin pegou o anel do mago que estava pendurado no pescoço dele. Aiship. Analise os padrões no anel e compare-os com imagens das academias pelas quais passei antes. BIP. Missão inicializando, começando a escanear. Varredura completa, comparando com o banco de dados. Comparação concluída. Nível de similaridade. Academia Abyssal Moonforest 67,3%, Merciful Academy 54,4%, Sage Gotham Ult 23,1%. Então essas três academias têm as maiores probabilidades. Leilin acariciou o seu queixo. Das várias apresentações das academias, eu lembro que a Merciful Academy é especializada nos elementos fogo e planta, assim como a criação de artefatos mágicos. O Sage Gotham Ult também não é conhecido pelos famosos Sombra e Dark Element Magi. Parece que a Abyssal Moonforest Academy é a melhor escolha. Eles são famosos por sua especialização no elemento das trevas e também são pioneiros na pesquisa da força espiritual. Mas esta Academia da Floresta dos Ossos Abissal. Porque o nome soa como um culto do mundo anterior. Parece que um usuário de afinidade Shadow and Dark Element como eu nunca consegue se aproximar da luz depois de pensar por um tempo. Leilin ainda decidiu dar uma olhada, não importa o que. No mínimo, não se pode impedir seu progresso baseado apenas em um nome. Eu me lembro da área de recrutamento para os acólitos da Abyssal Moonforest Academy, que parece estar no lado leste do acampamento. Leilin andou por cerca de 10 minutos e finalmente chegou a uma tenda que foi construída com numerosos ossos brancos. As palavras no topo foram organizadas para formar: a Abyssal Moonforest Academy recebe você. Essas grandes palavras foram escritas em vermelho e pingando sangue, o que assustou muitos dos acólitos vizinhos, e vendo isso deixou Leilin sem palavras. Porque eles construiriam uma cena tão assustadora? Para assustar as pessoas? Eles poderiam ter, pelo menos, feito isso depois de assinar o contrato. Senão todos os acólitos ficarão assustados. Leilin sacudiu a cabeça e entrou na tenda de ossos brancos. Quando ele entrou, uma aura fria que cheirava a sangue engolfou Leilin e fez seu cabelo ficar em pé. Ele. Depois de esperar por muito tempo, finalmente chegam. Onde está você? Quem está falando? Leilin recebeu um choque. Com licença. Você está pisando na minha mão. A voz viajando debaixo dos pés de Leilin, o que o fez pular de susto. Só então ele percebeu que seus sapatos estavam pisando em uma palma murcha. Leilin saltou apressadamente para longe. Desculpe, senhor, não se preocupe, mas você poderia mexer os pés. Eles estão pisando na minha perna direita agora. Leilin então percebeu que o chão dentro da tenda era irregular e havia muitos ossos secos espalhados, e mais cedo ele havia desavisado alguns degraus. Quando Leilin recuou, os poucos ossos secos de mãos e pernas começaram a se reunir em uma figura esquelética. Olhando mais de perto, havia uma fina camada de pele no topo do esqueleto que cobria os ossos no crânio onde estavam os olhos. Duas luzes verdes tremulavam fracamente, o que era extremamente aterrorizante. Eu sinto muito. Senhor. Leilin engoliu em seco e se desculpou apressadamente. Não importa, os dentes brancos e ossudos se estalaram e produziram uma voz humana. Deixe-me apresentar-me, sou professor da Shadow and Dark Elements. Você pode me chamar de Dorothy, meu mais respeitado ser Dorothy. Olá, Leilin fez uma reverência mais uma vez. Você vindo para cá,
Isso significa que você deseja entrar na Abyssal Moon Forest Academy. O dorso Dorothy branco conjurou um manto negro do nada e escondeu seu corpo dentro dele, o que acalmou um pouco os nervos de Leilin. Antes disso, eu gostaria de ver as regras estabelecidas pela Abyssal Moon Forest Academy. Tudo bem. Dorothy tirou uma folha de papel de pele de carneiro por trás e entregou a Leilin. De acordo com o acordo antigo, depois de escolher a nossa Abyssal Moon Forest Academy, você está recebendo o direito de participar das lições básicas da Abyssal Moon Forest Academy, um conjunto de técnicas de meditação elementares, 5 anos de residência, hospedagem e alimentação gratuita. Também permitimos que você use Magic Crystals como remuneração, para trocar conhecimento dos professores. Dorothy falou sem parar enquanto Leilin lia rapidamente e comparava com a informação constantemente apresentada pelo Aiship. Ele descobriu que o que Dorothy dizia era exatamente o mesmo que as informações no papel de pele de carneiro. Em termos de hospitalidade básica, foi bastante semelhante entre as várias academias. O feedback do Aiship também indicou que, embora não conseguisse escanear com sucesso a pessoa à sua frente, Dorothy havia liberado involuntariamente uma radiação flutuante que sugeria que a força de Dorothy estava acima das 3 vestes brancas do grupo de viajantes, e isso surpreendeu Leilin. Eu entendi os termos básicos agora. Posso saber que tipo de pagamento é necessário para entrar na Abyssal Moon Forest Academy. 13 cristais mágicos ou um item idêntico em valor, disse Dorothy. Vou usar esse item para trocar, pensou Leilin, e retirou o anel do mago pendurado no pescoço. Você parece ter um brinquedo interessante. A chama verde nos olhos de Dorothy brilhou. A mão branca ousada pegou o anel e colocou-o na palma da mão, e depois tirou um item semelhante a uma lupa e inspecionou-o. MN. É realmente interessante. Eu não vejo esses padrões há muito tempo. Um artefato mágico de baixo grau. Parece que foi criado em nossa Abyssal Moon Forest Academy. Há uma inscrição esculpida de uma Staining Spell Formation, mas está quebrada. Vale a pena 15 cristais mágicos. Agora, novato, você está disposto a hipotecar este anel para as taxas escolares? Depois de ter decidido, assine o antigo contrato da nossa Abyssal Moon Forest Academy, disse Dorothy, com um tom acentuado. Eu aceito. A voz resoluta de Leilin soou. Boa. Eu declaro que contrato é formado. Dorothy disse. Entregue seu formulário para mim. Depois de receber a forma de Leilin, Dorothy riu. Afinidade de Shadow e Dark Element. Não admira que você tenha escolhido nossa academia. Nesta praia da morte, somos os mais destacados. Desde que você pagou uma quantia maior do que as taxas exigidas, eu declaro que você foi aceito e não precisará de um teste de inscrição. Tome este cartão. Volte e descanse. Amanhã continuaremos nossa jornada de volta à escola. Dorothy tirou algo que se parecia com uma carta de metal. Leilin recebeu e viu que um número 9 estava escrito nele. Acabou assim? Não temos que assinar um contrato ou algo assim? Perguntou Leilin casualmente. Nunca uma vez houve alguém que se atreveu a enganar o mago. Dorothy deu uma risadinha, e isso causou arrepios em Leilin. Então eu vou sair primeiro. Sr. Leilin fez uma reverência e saiu da tenda. Ele foi para a área atrás da tenda Abyssal Moon Forest Academy. Atrás da área de recrutamento dessas academias, havia fileiras de cabanas de madeira erguidas e, no meio, jovens de ambos os rios estavam entrando e saindo deles. Eles pareciam estar lá como a residência temporária para os acólitos. Ei! Prazer em conhecê-lo, você é novo aqui, Ranger. A porta de madeira que era numerada de 6 se abriu e um acólito de cabelos ruivos e olhos azuis saiu e cumprimentou Leilin. Oi! Eu sou Leilin. Leilin sorriu. Eu sou Beirute. Quanto ao histórico familiar, não é muito importante, pois não pode ser usado em outro continente. Beirute parecia ser muito amável. Venha. Deixe-me apresentar-lhe. Beirute dirigiu-se para as várias cabanas em forma de leque, fellows.
Nós temos um novo companheiro. Vários acólitos saíram das portas de madeira e se reuniram. Leilin contou um total de 7 ou 8 pessoas. Boa tarde. Eu sou Calioeir do Império da Lança, um acólito da 4ª série. Um menino que parecia ter um ar de liderança fez uma auto-apresentação. Você parece estar muito atrasado, disse Calioeir. Nós nos encontramos com alguns problemas ao longo do caminho, nas grandes planícies da morte, disse Leilin, ambiguamente, sem querer dizer muita coisa. As grandes planícies da morte. É realmente muito perigoso. Calioeir olhou para os acólitos atrás dele. Deixe-me apresentá-los. Esta é Beirute, a quem você conheceu anteriormente. Tadele é Hancock, um acólito da 3ª série e um sujeito caucasiano. Em grande parte coçou a cabeça em constrangimento, parecendo simples e honesto. Este é Raynor, um acólito da 4ª série. Ele era um garotinho de constituição magra, mas havia um toque de orgulho em seus olhos. Este é Gorisha, um acólito da 2ª série. E lá estão Nissa e Dodoria, ambos acólitos da 1ª série. Embora Calioeir tivesse se contido, Leilin ainda podia detectar sinais de desdém em suas palavras. Acólito de 1º grau, acólito de 2º grau, eles basicamente só poderiam ser um acólito por toda a vida. Então ninguém poderia culpá-lo por evitá-los. Como? Como você está? Gorisha forçou um sorriso e cumprimentou. Quanto a Nissa e Dodoler, ambos eram garotinhas, e algumas gorduras ainda estavam em suas bochechas. Nesse ponto, eles olharam para baixo. Quem é esse? Leilin franziu os lábios. Ao lado de seu pequeno círculo havia um menino vestido de preto, o rosto pálido. De pé ao lado, ele não parecia se encaixar com o resto e parecia bastante arrogante. Ele é o Jaiden. Nosso gênio deste semestre, um acólito da 5ª série. Tornar-se um mago é apenas uma questão de tempo. A expressão de Calioeir ficou amarga e ele parecia ter alguma amargura em suas palavras. Um acólito da 5ª série. Ele tem 90% de chance de se tornar um mago. Não é de admirar que ele seja tão arrogante, pensou Leilin, inalando uma lufada de ar frio, e não pôde deixar de dar a Jaiden mais alguns olhares. HMPH. Como se notasse a multidão olhando para ele, Jaiden silenciosamente deu um pulo e entrou em sua própria cabana de madeira. Esta cabana de madeira obviamente tinha uma superfície maior, e os adornos eram mais requintados. Como acólito do 5º ano, o tratamento dele será o melhor. Quem sabe, pode haver alguns professores que tentam dominá-lo cedo. O rosto de Calioeir azedou ainda mais. Leilin percebeu que esse grupo de acólitos era dividido em alguns cliques. Os acólitos da 3ª série e os acólitos da 4ª série eram superiores aos acólitos de baixo grau, mas inferiores a Jaiden, o acólito de 5ª série. Quanto aos acólitos de grau mais baixo, como Gorisha, todos se uniram e formaram uma panelinha. E então havia Jaiden, que se separou desses dois grupos. Olá a todos! Eu sou Leilin, e minha aptidão é, na 3ª série, disse Leilin. Bem-vindo! Calioeir revelou um sorriso no rosto, enquanto Gorisha e as duas meninas pareciam ter sua autoestima mais baixa quando o saudaram e voltaram para suas cabanas.